Olá, eu quero cumprimentá-lo no amor de Jesus, quero cumprimentar aos nossos amados irmãos da Igreja Batista do Santa Cruz, quero cumprimentar também os nossos amados alunos da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, e cumprimento também os nossos amigos que nos assistem, participam conosco todos os domingos das nossas lives, e mesmo não pertencendo à nossa igreja, mas são atenciosos aos nossos cultos e às atividades que desenvolvemos dominicalmente. Eu quero cumprimentar a todos os amigos e irmãos e você que vai nos acompanhar nesse estudo, e o meu muito obrigado nesta palavra de agradecimento. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por sua graça e amor, por suas misericórdias. Agradeço também pelo carinho e atenção da sua família, a sua atenção, e por nos acompanhar nesse estudo. Agradeço a Deus também por tão sinceras e gostosas amizades que temos gozado, companheirismo, e assim eu externo aqui a minha gratidão a graça de Deus, o carinho dos irmãos, companheirismo e amizade. Nós da Igreja Batista do Santa Cruz nos reunimos em pequenos grupos, e o templo de nossa igreja está situado ali na rua Carajás, 1989, no bairro Santa Cruz, e temos os nossos pequenos grupos, né? Na segunda-feira à noite temos o pequeno grupo virtual. Na quarta-feira à noite temos um pequeno grupo também que funciona nas dependências da nossa igreja. Na quinta-feira temos um pequeno grupo lá no bairro Universitária, na casa dos nossos irmãos Nico e Dênia. E na sexta-feira temos o nosso pequeno grupo também na casa do nosso pastor Luiz, que em virtude da pandemia, esse pequeno grupo da sexta ainda está, não voltou às suas atividades ainda. Então, faça-nos uma visita e será um prazer imenso recebê-lo em um de nossos cultos. Bom, eu estou aqui para apresentar o estudo que faz parte da nossa série de estudos na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já estudamos a primeira carta e agora estamos estudando a segunda, e esse estudo hoje, 15º ou 15ª lição, traz como tema ou como assunto a rebelião do anticristo. Um assunto pertinente, um assunto oportuno, e eu quero convidá-lo a participar conosco e crescer, no conhecimento desse assunto tão importante. Quem é o anticristo? Será que o anticristo é Adolf Hitler? Ou Benito Mussolini? Será Joseph Stalin ou Franklin Roosevelt? Trazendo para os nossos dias, para a nossa atualidade, será que o anticristo é Bin Laden? Ou George W. Bush? Um mistério, né? Eu sei que muitas especulações foram feitas sobre nomes e personagens da história que seriam eles o anticristo, bem como já
alegaram que o Papa é o anticristo. Aliás, até o próprio Jair Messias Bolsonaro já foi também taxado de ser o anticristo. Mas quem é o anticristo? Até que eu poderia considerar um tema difícil para que muitos religiosos, muitos membros da igreja pudessem abordar, mas levando em conta que Deus nada faz sem revelar a seus profetas, eu faria uma permuta aqui e eu transformaria essas perguntas em uma única só. Será que Deus não relata a história de tão intrigante tema? Sim, o livro do profeta Amós, no capítulo 3, verso 7, temos esta afirmativa: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Então, enquanto o mundo espera pelo suposto tirano a se manifestar no futuro próximo, a Bíblia, com indiscutível autoridade de informação, descreve com detalhes sobre o poder já manifesto num período tão longínquo, não no futuro, mas sim no passado. Então permaneça comigo, fique comigo nesse estudo e cresçamos juntos no conhecimento, na compreensão desse tão pertinente assunto. O meu desejo é que possamos entender melhor e assim crescermos, nesse conhecimento, quem é o anticristo. Pegue a sua Bíblia, pegue seu lápis, caderno de anotação e vamos crescer. Fazendo uma introdução pormenorizada aqui sobre esse assunto, eu diria o seguinte, que o anticristo será homem dotado de imensa autoridade, possuidor de toda sabedoria dos séculos, mas também será uma figura pervertida e satânica, que utilizará seus poderes e de sua sabedoria prodigiosos em favor do mal e não do bem. Todos os homens malignos da história humana que o tiverem precedido se assemelharão a crianças, ou seja, serão nada diante desse homem, como diria Paulo, o homem do pecado. Será um homem de sabedoria maligna consumada, e por breve tempo reterá em suas mãos as rédeas do governo do mundo. Então, devemos entender que o anticristo, ele virá possuindo poder e sabedoria. Então, dessas duas situações, podemos dizer que Jair Bolsonaro, Bin Laden e esses outros que eu mencionei, eles estão muito, muito distante daquele que será o anticristo. Então, mais uma vez, eu convido você a ficar comigo e vamos juntos nesse assunto. Ok? Ok? Então, o nosso estudo sobre a rebelião do anticristo, ele tem como alvo compreender os dois acontecimentos que antecederão o dia do Senhor e, segundo, sermos alertados sobre o perigo da apostasia
e do engano, instaurados pelo anticristo. Então, o objetivo do nosso estudo é conhecer esses dois acontecimentos que antecederão o dia do Senhor e sermos alertados sobre o perigo da apostasia e do engano. Vamos estudar o tema do anticristo partindo do princípio de que a vinda do Senhor se dará por esses dois acontecimentos e também fazendo a pergunta: quem deterá a ação deliberada do homem do pecado? Então nós vamos trabalhar, né, conhecendo os dois acontecimentos, o alerta sobre a apostasia e o engano, e trabalhar com a pergunta: quem deterá a ação deliberada do homem do pecado? Então nós vamos dividir também o nosso assunto em 3 tópicos e conclusão. Primeiro tópico: haverá uma época de grande rebelião contra Deus. Segundo tópico: manifestar-se-á o homem da rebelião contra Deus. E o terceiro tópico: o detentor do homem do pecado. São os tópicos, os temas centrais, e depois, dentro de cada um, seus temas decorrentes. E depois a nossa conclusão. O texto básico que vamos usar para esse estudo está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao 12, que diz assim: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixei enganar de forma alguma, porque ninguém, ou por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Verso 6. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, o pervertido, o maligno, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados
todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então, se fôssemos fazer uma exegese, fôssemos fazer apanhados e explorarmos detalhes, esse texto fala por si só. Fala de quem o detém, quando há de ser revelado, quem a sua sentença, o seu castigo. E Paulo nos chama a atenção para uma situação muito interessante no verso 2, que diz assim: não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Porque haviam 3 grupos que acreditavam que o dia do Senhor já havia chegado e ensinavam. O primeiro grupo, aquele que achava que o Senhor já tinha vindo e eles não viram e estavam desesperados. Outros que acreditavam que o dia do Senhor vai vir, mas a gente ainda tem um tempo aí para gozar, usufruir. E tinha aquele grupo também que dizia: olha, então vamos comer, beber, porque amanhã a gente vai morrer. Então, este texto ele fala por si só. Bom, em nossa introdução, o autor da nossa lição ele diz o seguinte: que a expressão anticristos se encontra na Bíblia exclusivamente nas epístolas joaninas, ou seja, epístolas de João, 1 João, 2 João e 3 João. Mas a ideia que fica atrás do nome é bem generalizada. Provavelmente deveríamos entender a força de anti como palavra que indica mais oposição do que reivindicação falsa. Então, o anticristo não é apenas aquele que vai reivindicar, não, ele vai se opor. Versículo 4 do capítulo que nós lemos, diz assim: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, precisamos entender a palavra anti como palavra que indica mais oposição do que reivindicação. Isto é, o anticristo será alguém que se opõe a Cristo. Paulo, ele não emprega aqui o termo anticristo, mas ele usa a expressão homem do pecado. Então Paulo, quando ele introduz a igreja dos Tessalonicenses, o assunto sobre a vinda do Senhor Jesus e da nossa reunião com Ele, ele exorta a igreja a que não fique perturbada, que não fique aflita, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. E eu aproveito aqui essa introdução para considerar, né, quantos cristãos aflitos, quantos cristãos amedrontados, quantos cristãos apavorados, qualquer maligno que aparece aí no Brasil, na América Latina, do outro lado do mundo, já taxam de anticristo e se perturbam, se afligem. Precisamos conhecer as Escrituras para não ficarmos, né, falando aquilo que não é certo e não sermos assim orientados sabiamente pela palavra do Senhor. Então, nós vamos estudar esse tema partindo do princípio de que a vinda do Senhor Jesus será precedida por 2 acontecimentos marcantes, e também fazendo a pergunta: quem é que vai deter
a ação deliberada do homem do pecado. Precisamos entender isso. Bom, quais são esses dois acontecimentos que marcarão o surgimento do anticristo? O primeiro evento está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Paulo diz assim: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o primeiro momento, ou o primeiro evento que acontece antes da vinda do anticristo, antes daquele dia, virá a apostasia. Paulo, escrevendo ainda a seu filho Timóteo, no capítulo 4, verso 1 da sua primeira carta, Paulo diz que o Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja apostatarão da fé e serão discípulos e seguidores de demônios. Vamos ler aí esta referência bíblica? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Né? Então nós temos a Bíblia, melhor dizendo, a Bíblia ela nos dá várias referências de rebelião, de oposição e fortes sinais de sua implicação na vida do crente. Eu tenho aqui dois exemplos, né, de dois personagens bíblicos. O primeiro foi lá o Acã. O pecado de Acã foi caracterizado de rebelião contra Deus. Em Juízes 7, vamos lá encontrar a história do Acã, e ele pecou contra o Senhor, e não foi só ele quem pecou. Não foi só ele quem sofreu o castigo. A nação inteira foi castigada. Ou seja, então, pelo pecado de Acã, toda a nação de Israel pagou um preço altíssimo. Então, Acã peca contra o Senhor, não sofre o castigo sozinho, e naquele dia, milhares de pessoas caíram em Israel. A referência bíblica nos diz o seguinte: vocês poderão viver junto conosco, e nós daremos parte de nossa terra a vocês, mas nada de rebelião contra o Senhor, para trazer desgraça sobre nós. Não esqueçam a terrível experiência que tivemos com Acã, filho de Zera. Josué 22, 19 e 20. Pecado de Acã, pecado de rebelião. Rebelou-se contra o Senhor e levou o povo a rebelar-se também. Segundo exemplo, Acás. Acás foi um rei rebelde aos olhos de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 28, 22 ao 25, o rei pegou os vasos de ouro do templo e quebrou todos eles em pedaço. Trancou a porta do templo, de modo que ninguém podia adorar ali, e fez altares para os deuses falsos em cada canto de Jerusalém. Acã, o rebelde, Acás, o rebelde, e deliberadamente pecaram contra o Senhor. O Acã
induz o povo ao erro. E o Acais, ele impede que houvesse adoração e fez altares para os deuses falsos em cada canto de Jerusalém. Ou seja, então podemos entender que a apostasia, a rebelião, ela já existe de muitos. Então o anticristo, eu defendo o pensamento de que o anticristo, ele já está em operação. Existe um que o detém, que nós vamos ver depois. Existe um que o detém, mas o seu poder, as suas ações já podem ser vistas nas atitudes do ser humano. E depois nós vamos ter aqui a apostasia. A apostasia é um perigo contínuo para a igreja, uma vez que a apostasia é originalmente instigada por Satanás. A igreja de 30 anos atrás, 40 anos atrás, ela entendia a apostasia como um corte de cabelo feminino, uma igreja que adotou o uso da bateria, ou uma igreja que permitia que os jovens, os rapazes jogavam futebol ou cantavam músicas mais ritmadas e interpretaram comportamentos, usos e costumes com apostasia. E não tem nada a ver. A apostasia é algo instigado por Satanás, é a desconstrução dos valores, distorção da fé, distorção da palavra e sedução. Paulo disse: muitos abandonarão a fé e seguirão doutrinas de demônios. Então a apostasia é um perigo, porque ela é sempre instigada por Satanás. Ezequiel 28, 13 ao 15, nos dá uma referência a esse respeito. E somos advertidos contra a apostasia. O Novo Testamento contém repetidas advertências contra a apostasia ou rebelião contra Deus. Apostasia é rebelião contra Deus. Apostatou-se da fé, opôs-se contra o autor e consumador da fé. E aí, meus queridos, quando um membro da igreja apostata da fé, dá ouvidos a doutrinas de demônios, a possibilidade de retorno à fé cristã, genuína, viva, bíblica, voltar após a apostasia, a possibilidade é mínima. Quase não existe possibilidade. Pois o crente que se revolta contra Deus tem poucas chances de arrependimento. Por essa razão, tome muito cuidado com o que você ouve. Tivemos agora aí um pastor que, em décadas passadas, era respeitadíssimo, profundo conhecedor da palavra de Deus, um exegeta magnífico, um expositor bíblico fantástico, mas alguns dias atrás ele veio com uma ideia que a Bíblia tem que ser revisada.
a Bíblia tem que ser passada a limpo. Isso chocou e é nítido, é claro, o desvio daquele caminho que ele seguiu por tantos anos. Então, a apostasia é rebelião contra Deus, e o crente que se revolta contra Deus tem pouca chance de arrependimento. Então, esse é o primeiro evento. O primeiro evento antes do aparecimento do anticristo. Haverá apostasia, haverá a rebelião, haverá oposição, haverá resistência contra Deus e tudo aquilo que se adora ou é objeto de adoração. Então prestem muita atenção, esteja atento nos acontecimentos e deixe de ser cristão superficial, de beira de piscina, e mergulhe em águas profundas, para que você não seja seduzido pelo engano do pecado. Esse é o primeiro sinal antes do surgimento do anticristo. Haverá uma época de grande rebelião contra Deus. O segundo acontecimento, ou o segundo evento, que vai sinalizar, vai antecipar o aparecimento do anticristo, está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do 3 ao 10. Então, Paulo, ele escreve dizendo o seguinte, capítulo 2, do 3 ao 10. Não vos deixem enganar de forma alguma, de forma alguma, porquanto antes daquele dia, prestem muita atenção, antes daquele dia virá a apostasia. Que dia? Antes do dia em que vai surgir o anticristo, antes daquele dia virá a apostasia, tempo de rebelião, tempo de oposição contra Deus e tudo aquilo que é objeto de adoração. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou o anticristo, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Paulo já tinha orientado a igreja a esse respeito. Por essa razão que eu disse momentos atrás, que o propósito imediato dessa passagem para os crentes aos quais Paulo se dirigiu diretamente foi o de acalmar os temores e as perturbações naquela comunidade cristã. Porque alguns crentes de Tessalônica, alguns pensavam que a vinda de Cristo era ocorrência já passada, ou que aqueles que tinham falecido não participariam dos seus benefícios, ou seja, ou melhor dizendo, não participariam dos benefícios em menor grau do que aqueles que permanecessem na carne até a segunda vinda. Alguns estavam pensando dessa maneira. Um outro grupo achava que, por estarem debaixo do fogo da perseguição, se tinham deixado desanimar. E talvez supunham que as tribulações que deveriam acompanhar a vinda de Cristo já tinham começado. E a severidade das perseguições podem tê-los tentado a desistir da confiança e da fé em Deus.
E aí outros que pensavam, olha, então vamos comer, beber, porque amanhã a gente morre e está tudo resolvido. Então Paulo, ele quer que a igreja entenda, não será assim. Vocês estão lembrados que quando eu estava com vocês, eu compartilhava a respeito desse assunto? Então não há motivo para ninguém ficar aflito, ninguém ficar atribulado, ninguém ficar ansioso, preocupado. Hoje nós não temos Paulo, mas hoje nós temos a palavra de Deus que nos ensina, mediante aquelas palavras dadas pelo Espírito Santo a Paulo. Então, o segundo momento é a manifestação do homem da rebelião contra Deus. Lembra qual é o primeiro evento? Tempo de rebelião. E agora o segundo momento, a manifestação do homem da rebelião contra Deus. Então, a vinda de Cristo será antecedida pela manifestação do homem da iniquidade, ou o homem do pecado. Pecado, iniquidade, malignidade, impiedade são termos muito conhecidos e familiares para nós. E este é o tempo do anticristo e da mentira, ou seja, o tempo da oposição e o tempo do engano. Hoje, apesar dos pesares, tem muita gente boa aí pregando a verdade. Tem muita gente boa, realmente fiel à palavra de Deus, ensinando, exortando, com fidelidade, com temor a Deus. Porém, o tempo da manifestação será um tempo de oposição e mentira, oposição e engano. O tempo de retribuição sobre aqueles que rejeitaram deliberadamente o amor da verdade para serem salvos. Eu acho interessante que Paulo, escrevendo esse capítulo 2, do verso 11 e 12, ele diz o seguinte: é por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, ou seja, o anticristo vai ter o poder de seduzir. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Ou seja, trocaram a verdade pela mentira, trocaram a justiça pelo engano e receberão assim a justa recompensa. Então Deus lhes enviará a operação do erro para darem crédito à mentira. Então a vinda do Senhor, ela continua a ser proeminente. Paulo dá total importância à segunda volta de Cristo, mas agora é mais a vinda do homem da iniquidade, o seu aparecimento ou manifestação que ocupa o destaque no pensamento do apóstolo. E realmente nós, como líderes, pastores, quem ensina, expositores bíblicos, devemos estar preocupados e cuidadosos com as ovelhas que estão sobre a nossa liderança para ensinar e exortá-las quanto a esse assunto. Então, somos advertidos a tomar cuidado, pois muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Segundo João, segunda epístola de João, verso 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. A gente vê umas igrejas hoje, ou algumas pessoas pregando umas coisas aí que não tem base bíblica, não tem fundamento, não
não tem nenhum verniz de religiosidade, de verdade, e as pessoas estão seguindo líderes que estão interessados mais em comer a gordura e a lã das ovelhas do que alimentá-las. Então, querido irmão, é a palavra de Deus quem nos orienta. Esses anticristos que saíram pelo mundo, eles não confessam que Jesus Cristo veio a este mundo como ser humano. Assim é o enganador e o anticristo. Paulo não diz quem é esse homem da iniquidade. Paulo não diz quem é esse homem do pecado ou filho do inferno. Paulo diz apenas que é um homem, é um ser humano. Eu não sei, mas eu sei que os dois eventos que vamos viver vão apontar para a chegada dele. No entanto, nós podemos destacar algumas características desse ser perverso, desse ser maligno, desse ser ímpio. Eu posso apresentar 3 aspectos aqui. Primeiro aspecto, desejo de opor-se a Deus. Veja o que está escrito no verso 4. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Então, o homem da iniquidade é um ser humano possuidor por um desejo desenfreado de oposição contra Deus. Desenfreado de oposição contra Deus. A oposição contra Deus desse homem perverso é enfatizada pela descrição de Paulo da seguinte maneira: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. É a primeira característica. A segunda, verso 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Tem uma ambição sobre-humana. O homem da iniquidade, o anticristo, o ímpio, o maligno, é um ser humano possuidor por uma ambição sobre-humana. E nós já vimos isso, hein? Quando Lúcifer disse: eu vou subir mais alto do que Deus, vou estabelecer meu trono acima do trono dele. A extensão da oposição contra Deus, da parte desse homem perverso, é vista na sua ambição, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E quando o cara chega numa situação dessa aqui, quem tem um mínimo de discernimento vê que é loucura. Desculpa eu usar aqui um quadro da política para ilustrar isso aqui. 2 anos atrás foi eleito o presidente Jair Bolsonaro e os governadores também. E nesta eleição foi eleito o governador do Rio de Janeiro, o Witzel. E o Witzel, aquele homem que teve o voto de tantos evangélicos, tantos cristãos, algum tempo depois colocou a faixa de presidente, quando já tinha um presidente, andava dentro do Palácio das Laranjeiras com a faixa de presidente, e ele escancaradamente dizia que queria ser o presidente. Isso é uma ambição maligna. E o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, ele terá essa ambição, desejará ser maior do que Deus. E o terceiro aspecto, o seu poder demoníaco. Verso 9, ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas ilusórias. Ou seja, o homem da iniquidade é um ser humano possuidor de um poder demoníaco,
por meio do poder satânico, o iníquo também pode operar sinais e prodígios, só que por meio da mentira. A atividade do homem, da iniquidade, tem esse efeito enganoso sobre os que perecem. Concordamos que o rebelde ou o homem perverso é uma figura apocalíptica. Paulo não especula a respeito de sua natureza e identidade. Por essa razão, é importante termos o discernimento do Espírito, para que possamos ver muito bem, entender muito bem as coisas que estão acontecendo, os sinais que estão acontecendo, para não sermos seduzidos pelo engano do pecado. Paulo, ele tem essa preocupação, ele tem esse cuidado, e o meu desejo é que você entenda que nunca estivemos tão necessitados de conhecimento bíblico a respeito do assunto como temos em nossos dias. São aspectos da manifestação do homem da rebelião, seu desejo de oposição a Deus, a sua ambição sobre-humana e o seu poder demoníaco. Os dois grandes eventos. Primeiro, a época da rebelião. E segundo, a manifestação da rebelião, ou do homem da rebelião contra Deus. Bom, nós vamos caminhar com o nosso terceiro tópico, o detentor do homem do pecado. Já vimos os dois eventos que antecederão o surgimento do anticristo, que é o primeiro evento, o tempo de rebelião contra Deus, e o segundo evento, a manifestação do homem do pecado. Então, antes do aparecimento desse homem, desse filho da perdição, teremos o tempo da apostasia, o tempo da rebelião, o tempo de oposição contra Deus, até a manifestação desse homem. E agora o nosso último tópico e a nossa conclusão é: quem é que deterá o avanço desse homem? O detentor do homem do pecado. Voltando a 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo diz o seguinte: no entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Ou seja, a igreja dos Tessalonicenses, já orientada por Paulo, sabia o que o estava retendo ou detendo nesse momento, ou até aquele momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação. Nossa, há quantos milhares de anos Paulo escreveu isso aqui? E aqui ele já dizia: o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, algumas opiniões foram levantadas a respeito de quem seria a força citada nesses dois versículos capaz de deter o homem do pecado, ou o homem da iniquidade. Temos aqui o comentário de um comentarista, Howard Marshall. Ele destaca algumas possibilidades. Ele diz o seguinte: uma interpretação antiga achava que a força refreadora do homem da iniquidade estava no Império Romano, personificada no próprio imperador. Segundo, outros identificaram o Estado judaico como o poder que deteria o homem da iniquidade. Uma opinião completamente diferente
é que a força detentora é o próprio Deus. É Ele quem adia a revelação final em toda a sua plenitude. Uma opinião correlata é que o fator que o detém é a proclamação do Evangelho. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 24, verso 14. Está com a sua Bíblia aberta aí, eu quero convidá-lo a ler esta referência. Mateus capítulo 24, verso 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E ainda há a opinião de que a força capaz de deter o homem do pecado não pode ser outra a não ser senão o Espírito Santo. Ainda, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, Paulo vai dizer ainda sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Sendo assim, então nós podemos concluir que a força detentora é de dimensões sobrenaturais. O Império Romano, os judeus, aliás, eu creio que até os próprios judeus serão seduzidos, né, pelo poder desse homem. A opinião que vê a pregação do Evangelho a todas as nações como sendo o fator que leva Deus a refrear o irrompimento final do mal é atraente, ou seja, o Evangelho será pregado a todas as gentes, a todo mundo habitado, então virá o fim. É possível que Paulo ele tivesse em mente alguma figura angelical que estava conservando o mal sob restrição durante o período de pregação até a sua manifestação aberta. Se for assim, então não é muito difícil pensar nesta figura afastando-se mediante a ordem de Deus no tempo determinado. Ou seja, então há um tempo determinado. Deus o está retendo até que o seu plano seja executado e concluído. Então nós adotamos a opinião, eu faço parte desta opinião, que em última análise será Deus que permitirá que o homem da iniquidade seja manifestado somente quando a oportunidade para pregar e ouvir o Evangelho for suspensa. Suspensa pelo afastamento do Espírito Santo ou da figura angelical que agora está detendo o inimigo. As suas ações já estão em vigor, já estão em andamento, mas a evangelização, o compartilhar o Evangelho, o pregar, o ouvir, enquanto essas atividades não tiverem sido concluídas, eu parto da opinião de que este homem do pecado, ele ainda será detido. Após a conclusão, então, o seu tempo vai chegar
e ele vai aparecer. Bom, chegamos aqui ao final do nosso estudo e eu quero fazer a nossa conclusão aqui dizendo que não somos informados por quanto tempo o homem da iniquidade agirá abertamente e sem impedimento. Pelo contrário, toda a atenção é concentrada na sua queda. Não como, quando, mas na sua queda, que ocorrerá na ocasião da manifestação da vinda do Senhor e como resultado dela. Paulo disse: então será plenamente revelado o perverso, o maligno, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Que coisa maravilhosa, né? Paulo termina descrevendo o caráter das pessoas que estão no caminho do pecado e da destruição. Primeiro, são pessoas que aceitaram o poder enganoso do homem da iniquidade, foram seduzidas, deliberadamente aceitaram. Segundo, são pessoas que rejeitaram deliberadamente o amor da verdade para serem salvas. Terceiro, são pessoas que, induzidas ao erro, preferiram a mentira à verdade. E quarto, são pessoas que, em vez de dar crédito à verdade, se deleitaram com a injustiça. Hoje você certamente ouviu falar da morte do grande astro do futebol, Diego Armando Maradona. E depois, pesquisando alguma coisa sobre a sua vida, eu fiquei sabendo que Maradona era endeusado no mundo todo, mas principalmente na Argentina, a ponto de fundarem a Igreja Maradoniana, Igreja dos adeptos, os dos simpatizantes de Armando Maradona, Diego Armando Maradona. Pessoas que acreditaram a um ser mortal a verdade e acharam que toda aquela vida era realmente verdade. Queridos, o pecado consiste em deleitar-se com aquilo que é errado. E os que persistem no pecado descobrem que tornam incapazes de fazer qualquer outra coisa. A escravidão ao pecado é a penalidade divinamente imposta que finalmente leva à condenação. O meu desejo é que sejamos vigilantes, tenhamos discernimento e nos apeguemos cada vez mais às verdades ouvidas e aprendidas, para que, em tempo algum, venhamos nos desviar da verdade do Cristo amado e assim sermos levados pelo engano do homem do pecado. Meu desejo é que você cresça na graça e no conhecimento e que o nome de Jesus proteja a sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.